Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o evangelista Rafael mais uma vez para falarmos aqui sobre o Sola Fide, nosso quadro aqui no canal da DEMIP. Sola Fide, somente a fé. Amém? Uma palavra de fortalecimento para a sua vida, de edificação. Amém? E queremos desde já pedir que você siga o nosso canal aqui da DEMIP, a DEMIP Sede oficial, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Deixe o seu like aí, tem vários vídeos de pregações que você pode estar acompanhando e compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje um texto de Marcos, capítulo de número 9, versículos de número 45 e diante, que diz assim: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para a outra banda de Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram de que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito aterrorizados e maravilhados, mas não tinham compreendido, pois não tinham ainda compreendido o milagre dos pães, e o seu coração estava endurecido. Marcos capítulo 6 relata, assim como em Mateus capítulo 14, o mesmo episódio. Um episódio maravilhoso, porque Jesus Cristo acabou de alimentar 5.000 pessoas, fazendo simplesmente um milagre maravilhoso. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas. Todos estão atônitos, abismados com aquilo que tinha acontecido, e os discípulos não seria diferente. Afinal de contas, eles nunca viram aquilo. Esse foi o primeiro milagre que Jesus multiplica o pão. E todos estão aterrorizados, maravilhados, anestesiados com essa situação. E quando Jesus tem a oportunidade de não estar no meio da multidão e não ter que pregar ou ter que curar uma multidão, ele sempre que tinha um tempo, sempre que não estava no meio da multidão, subia para o monte para orar. Jesus Cristo tinha o hábito da oração. Jesus Cristo tinha o hábito, e mesmo que ele operasse milagres, mesmo que ele fosse o Filho de Deus, mesmo que ele fosse Deus, ele ainda tinha o hábito de manter um espírito de oração. Então, todas as vezes que ele tinha a oportunidade, ele subia para o monte para orar. Mas antes disso, ele manda com que os discípulos vá adiante até a banda do outro rio, do mar, e atravesse para o outro lado, para o lado de Betsaida, com o objetivo de ficar só, com o objetivo de ir orar. Ele manda com que eles atravessem, ele sendo conhecedor de todas as coisas, sobe ao monte para orar. E o texto diz que o mar está revolto, e eles estão afadigados, cansados de remar. Estão cansados de remar. Por quê? Porque o vento lhes era contrário. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós estamos assim como os discípulos de Jesus. Fomos orientados por Deus a passar para o outro lado. E quando nós enfrentamos o vento, quando nós batemos de frente com o vento, quando estamos remando, cansamos e procuramos por Jesus ao nosso redor, e muitas das vezes a nossa visão ótica é de que ele não está perto de nós. Mas o importante aqui não é se Jesus está perto, mas é se Jesus está comigo. É se Jesus está me vendo. É se Jesus está me enxergando. Porque eles estão remando, estão cansados, o vento está contrário, está tudo dizendo que não, está tudo dizendo que as coisas vão piorar, de que esse mar está revolto e as coisas não vão bem, parece que vai afundar, parece que o barco vai naufragar, mas
Jesus não está no barco. Jesus está olhando para eles nesse exato momento. A Bíblia diz que Jesus, estando no monte, os viu no meio do mar, afadigados e cansados, não tendo mais forças para atravessar para o outro lado. É engraçado porque o texto diz aqui em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 47, de que ele foi até eles, mas não só até eles, mas o texto diz assim, e ele foi até adiante deles. Isso quer dizer, na verdade, que Jesus Cristo andava sobre o mar, não somente na passada do barco, mas ele estava passando o barco, dizendo que Jesus Cristo teve pressa em chegar até aquele barco. Jesus Cristo conhece a minha necessidade. Jesus Cristo conhece quando eu estou afadigado. Jesus Cristo conhece quando eu já estou cansado. Ele sabe das minhas limitações. E lá em Coríntios vai dizer que Deus não prova ninguém a mais do que consegue suportar. Deus não prova ninguém mais do que consegue suportar. Se você está aqui até agora, se você chegou aonde você chegou, é porque Deus sabe até onde você aguenta. É porque Deus sabe que você tem capacidade de suportar muito mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Deus sabe até onde as suas forças vão. Então não se preocupe se está tudo parecendo que vai desabar ao teu redor. Porque quantas provações você já passou, quantas lutas você já passou, quantas remadas você deu, se cansou, pensou que ia desistir, pensou que ia olhar para trás, pensou que ia ficar cabisbaixo, e quando você menos esperava, aquela tribulação, aquela provação, aquele mar revolto, aquele vento contrário passou, e você cantou o hino da vitória. E você hoje até ri das vitórias e das provações que você passou, de tantas coisas que você falou no momento da adversidade e cantou o hino da vitória depois. Então, você pensava que iria morrer antes, mas não morreu. Você pensava que ia parar antes, mas não parou. E Deus te trouxe até aqui, Deus te trouxe até esse exato momento. Um momento em que nós estamos vivendo de pandemia, um momento de isolamento social, um momento de destravamento entre pessoas. E você continua vivo, você continua aqui ouvindo esta palavra, você continua de pé, porque Deus sabe até onde você aguenta. E talvez você fique se perguntando para Deus, Deus, esse mar, esse vento está muito forte, as remadas eu já não tenho mais forças, mas quando nós chegamos ao ponto de humilhação perante Deus, chegamos ao ponto de nos derramarmos diante da presença de Deus, nos humilharmos diante de Deus, Deus nos sustenta até o final. Deus nos leva a um patamar que nós não pensávamos que conseguiríamos. Deus nos leva a um degrau que nós pensávamos que não íamos conseguir. É como você está afadigado do exercício que está fazendo e o seu corpo está dizendo que não, o teu corpo está dizendo para parar, mas quando você coloca na sua mente que você pode, que você consegue, que você vai adiante, você consegue fazer. Então, da mesma forma é a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus é quando nós estamos desanimados, cabisbaixo, pensando que não vai ter jeito, pensando que não vai ter solução, pensando que o barco vai naufragar, pensando que o mar vai me derrubar do mar, o vento vai me derrubar do barco. Quando penso que tudo vai de mal a pior, nós temos que manter em Cristo Jesus a nossa fé inabalável, indivisível, constante, fortificada, tendo em vista que o nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, pode fazer tudo cessar, pode fazer tudo parar. Jesus Cristo está no monte, mas ele está enxergando a sua aflição. Jesus Cristo está lá em cima, mas ele está vendo a sua dificuldade. Jesus está lá em cima, mas ele vai chegar até você para fazer esse mar revolto se acalmar, para fazer esse vento parar, para fazer você conseguir atravessar para o outro lado. Você só está na metade do caminho. Você só está com um objetivo. E talvez você pense, não vai ter solução. Mas no meio dessa caminhada, no meio dessa dificuldade, Jesus Cristo está te olhando, Jesus Cristo está te vendo, está vendo toda a dificuldade que você está passando. E lá vem Ele, caminhando por sobre as águas,
quando ninguém esperava que poderia acontecer um milagre. Jesus Cristo vem andando sobre as águas, e quando a Bíblia diz que ele entra no barco, o mar se acalmou, o vento parou e as águas ficaram tranquilas. Preste atenção, Jesus Cristo agora está no barco, e isso é muito importante. É se Jesus Cristo está no barco comigo. Isso é importante. É importante que ele te veja, é importante que ele te enxergue, mas quando Jesus Cristo está no barco, tudo vai bem. Tudo vai a pompa, tudo vai com calmaria. Mas a verdade é que muitas das vezes Jesus Cristo precisa estar de longe me observando e não no barco, para ver qual vai ser a atitude que eu vou tomar quando ele não está no barco. Porque quando ele não está no barco, o barco está a ponto de naufrágio. Quando ele não está no barco, o vento está revoltante. Mas ele está me enxergando para ver quais atitudes eu vou ter no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da adversidade, quais as atitudes que eu estou tendo. A minha fé permanece inabalável, a minha fé permanece fiel, a minha fé permanece fortificada em Cristo Jesus. Qual é a minha atitude quando Jesus não está no barco? E quando você pensar que está tudo acabando, ele entra no barco, acalma o mar, acalma a tempestade, tudo para. Mas antes dele entrar, é engraçado porque Mateus capítulo 14 vai relatar que quando ele vinha sobre o mar, os discípulos olharam e pensaram, é um fantasma. Gritaram atemorizados, pensando que era um fantasma. E isso é preocupante. É quando você não consegue assimilar, não consegue enxergar que quem está vindo adiante de você não são coisas espirituais malignas. Não é um fantasma, mas é o Cristo para te ajudar. É quando você não consegue reconhecer e diferenciar entre um Cristo e um fantasma. Mesmo você andando com Cristo, você não consegue diferenciar o Cristo do fantasma. E é isso que os discípulos estão fazendo. Estão pensando que é um fantasma, não enxergaram o Cristo, enxergaram o fantasma. Não criam, não viram que Jesus Cristo tinha feito muitos outros milagres, coisas mirabolantes, coisas que aos nossos olhos hoje, no século 21, é quase impossível. Mas agora Pedro está pedindo para caminhar sobre o mar e questiona Cristo. E quando ele questiona Cristo, ele disse, Jesus Cristo olha para ele e disse, vem até mim. E quando Pedro consegue enxergar, pisar sobre as águas, ele dá algumas pequenas passadas ali. Muitos questionam, muitos falam de Pedro, mas Pedro foi o único que andou sobre as águas, assim como Jesus Cristo também andou. Até onde vai a sua fé? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos? A sua fé permanece inabalável, crescendo, multiplicando todos os dias, ou você tem ficado cada dia mais cabisbaixo, não acreditando no que Deus pode fazer pela sua vida? Então, meu irmão, levanta a cabeça. Jesus Cristo entrou no barco hoje. Essa tempestade se acalma. E mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa dificuldade, Deus manda te dizer, se acalme, porque ele já entrou no barco e essa situação vai mudar. Mas Jesus Cristo olha para Pedro e disse, homem de pequena fé, porque Pedro acaba de afundar, porque começou a duvidar daquilo que estava acontecendo. Não duvide do Deus que você serve, não duvide do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero orar por você. Pai, eu quero abençoar a vida deste irmão, desta irmã que está vendo esse vídeo. Pai, que o Senhor possa, Deus, cobri-lo com teu sangue. Livra o Senhor de todo mal. Que o Senhor possa fortalecer a fé desse irmão. Que o Senhor possa enchê-lo com a tua glória, com o teu poder e com a sua Shekinah. Pai, que nenhum mal, nenhuma praga chegue à tenda dele. Meu Deus, que este homem, que esta mulher, ó Pai, seja fortalecido pela tua palavra. Seja fortalecido pelo Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome.
Deus, que nenhum mal, Senhor, Deus amado, Deus querido, prevaleça sobre a vida dele. Pai, mas que ele venha entender que essa dificuldade, que este vento contrário, que este cansaço na remada, ó Pai, que o mar revolto é apenas uma provação que logo vai passar. É apenas um momento que logo vai passar. Que ele seja, Deus amado, Deus querido, fortalecido. Que ele seja edificado para a honra e glória do teu nome. É o que eu te louvo e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus.